Boa tarde. Sob proteção de Deus, estamos aqui reunidos para realizarmos a nossa sessão extraordinária na Câmara Municipal de Cesário Lange. Primeiro ano legislativo da 15ª legislatura. Convido a todos presentes para ficarem em pé, a fim de ouvirmos a leitura de um trecho bíblico que será realizado pelo vereador Davi Machado. Boa tarde a todos. Livro Mateus 22, 23. O grande mandamento. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Até aqui. Atendendo à disposição da lei municipal, ouviremos agora a execução do hino municipal de Cesário Lange, antes de iniciar a nossa sessão. A nossa fé, nossa paz, nossa gente, vamos todos cantar e sorrir. Seguiremos a luta em frente, porque Deus nos ajuda a seguir. És a terra do céu estrelado, que sublime horizonte de vir. Na conduta de um povo educado, gente forte do nosso Brasil. 3 de maio sempre nos convida, festejar e cantar seu louvor. Passa 3, nossa terra querida, paraíso da paz, paraíso do amor. Cesário Lange legou nobre nome e um ilustre, feliz professor. A esperança de um povo não some, porque luta com fé e amor. No passado, presente e vivemos, o progresso é a nossa vitória. A esperar que o futuro venceremos, levantando estandarte de glória. 3 de maio sempre nos convida, festejar e cantar seu louvor. Faça 3, nossa terra querida, paraíso da paz, paraíso do amor. Terra querida de velas serestas, faz lembrar nossos ancestrais. Suas bandas despertam em festa, belo som sempre nos faz sonhar. Esse chão rico e fértil presente, a riqueza do povo produz. Quando todas de aurora nasceste, sob o símbolo da Santa Cruz. 3 de maio sempre nos convida, festejar e cantar seu louvor. Faça 3, nossa terra querida, paraíso da paz, paraíso do amor. A educação, nosso porto
Coloco em discussão o projeto de lei número 57/2021, altera anexo 3 da Lei Municipal no número 18.024, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025. Deixa a palavra livre. Tem a palavra o vereador Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes que nos acompanham pela Estúdio FM, pelas redes sociais, estamos aqui reunidos para apreciar e votar 2 projetos de lei que diz respeito ao planejamento orçamentário para o próximo ano 2022. O primeiro deles está alterando o anexo 3 da Lei Municipal 1824, que é o plano plurianual para o quadriênio 2022-25. Nós já apreciamos esse projeto no mês de junho, aprovamos, e agora para que a LDO, né, fique de acordo, né, em sincronia com o PPA, a necessidade de alterar esse anexo. É um projeto técnico, né? Difícil de, às vezes, compreensão, por causa da questão orçamentária, mas necessário para que o orçamento do ano que vem, agora no mês de setembro, nós vamos receber aqui na Câmara o projeto de lei de orçamento para o ano próximo, 22. Aí compõe, então, as 3 leis que faz parte do orçamento. A necessidade dessa alteração do anexo, pela justificativa enviada aqui pela Prefeitura, foi justamente para acertar um dos quadros da despesa da saúde, uma despesa até pequena, né, em vista do montante que é despendido na saúde, mas é necessário essa readequação. Então não tem muita o que a gente apresentar, apenas realmente esclarecer o que nós estamos votando, que sempre é importante estarmos aqui esclarecendo. Os pareceres foram favoráveis, né, da Procuradoria Legislativa, da nossa assessoria técnica contábil também, bem como das comissões dos vereadores que apreciaram o projeto. Então, nós somos favoráveis, acredito que os demais vereadores também. Deixa a palavra livre. Coloco em votação o projeto de lei número 57/2021. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Aprovado o projeto de lei número 57/2021. Convido o primeiro secretário a proceder à leitura do substitutivo da emenda apresentada. Do substitutivo da emenda número 01, o projeto de lei número 54/2021, substitutivo da emenda de número 2, projeto de lei número 54/2021. Substitutivo da emenda número 1 ao projeto de lei 54/2021.
Apresenta emenda modificativas ao projeto de lei 54 de 2021. Os vereadores da Câmara Municipal de Cesário Lange, que ao final subscrevem, na conformidade do artigo 153 da LOM, com o artigo 126 do Regimento Interno, apresentem a seguinte emenda modificativa ao projeto de número 54/2021. Artigo 1º. Dá nova redação aos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 20, suprimindo o parágrafo 4º, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 20. Primeiro, observado o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e movimentação financeira para cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no anexo de metas fiscais desta lei. O percentual de redução deverá incidir sobre o total de atividades e sobre o de projetos, separadamente, calculado de forma proporcional à participação de cada poder, excluídas as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios. Segundo, na hipótese da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que corresponder à sua limitação de empenho e de movimentação financeira, acompanhado da respectiva memória de cálculo e da justificação do ato. Terceiro, o Poder Legislativo, observado o disposto no 1º deste artigo, publicará ato estabelecendo as montantes que caberá ao respectivo órgão na limitação de empenho e movimentação financeira. Artigo 2. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 22. Artigo 22 suprimido. Artigo 3º. O artigo 23 passa a ter a seguinte redação. Artigo 23. A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas sem fins lucrativos deverá observar: primeiro, lei específica que expressamente defina a destinação de recursos às entidades beneficiadas, nos termos do disposto no artigo 26 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Segundo, os dispositivos no que couber da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, que institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Terceiro, a adimplência com os órgãos de administração pública estadual, mediante comprovação junto ao cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais, CADIM estadual, na forma prevista na Lei 12.799, de 11 de janeiro de 2008 e suas alterações, e prova de funcionamento regular da entidade com relatórios auditados de sua contabilidade e comprovante do mandato de sua diretoria. Quarto, adimplência com o Instituto Nacional do Seguro Social, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Receita Federal do Brasil. Quinto, aplicação das receitas total nas suas atividades fim, ao menos 90%. Sexto, constar estatutariamente que, no caso de dissolução da entidade, seus bens patrimoniais serão repassados por doação a entidades congênere no estado de São Paulo, preferencialmente no município de Cesário Lange. B. Os cargos de seus dirigentes, compreendidos
esses em presidente, conselheiros, membros do conselho de administração, curador e diretor não são de caráter remuneratório. Sétimo, outros requisitos que venham a ser estabelecidos ou legislação específica. Primeiro, a celebração de ajustes visando a transferência de recursos públicos para a consecução de serviços públicos serão sempre procedidos de edital de chamamento, garantindo assim a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da propriedade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Segundo, as entidades a que se refere o caput deste artigo estarão submetidas à fiscalização do poder público, com a finalidade de apurar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Terceiro, o Poder Executivo, por intermédio das respectivas secretarias responsáveis, tomará disponível no portal da Transparência a relação completa das entidades privadas sem fins lucrativos beneficiadas com recursos públicos, de forma individualizada por termo de ajuste, assim como as suas respectivas prestações de contas, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Federal 13.019 de 2014. Quarto, a relação de informações a que se refere o artigo 2º deste artigo deve ser disponibilizada pelas secretarias responsáveis por meio de dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciadas na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento. Quinto, o Poder Executivo, por intermédio das secretarias responsáveis, disponibilizará no portal da Transparência, em formato acessível, bimestralmente, os relatórios pertinentes às execuções dos ajustes de repasse a entidades sem fins lucrativos, demonstrando o plano de trabalho e as metas atingidas. Sexto, caberá a cada organização social manter na sua página de internet os relatórios a que se refere o parágrafo anterior, de forma individualizada por ajuste contendo prestação integral de contas dos repasses recebidos do município, as receitas de outras fontes, o detalhamento das despesas executadas para o desempenho de suas atividades, bem como as metas propostas e os resultados alcançados, em cumprimento ao programa de trabalho pactuado ao correspondente ajuste. Justificativa. A presente proposta de emenda ao projeto de lei número 54/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022, dá outras providências. Se faz necessária a fim de conceder ao projeto de lei uma melhor harmonia em relação à legislação infraconstitucional que trata da elaboração orçamentária. Vale destacar que a alteração proposta no artigo 20 evita a intervenção do Poder Executivo na execução orçamentária do Poder Legislativo, mas garante a harmonia entre os poderes, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000. A supressão do parágrafo 2º do artigo 22 se faz necessário, pois em que pese a Lei Federal de Licitações conceder tratamento diferenciado para as compras de bens e serviços até o valor de R$50.000,
e para a realização de obras públicas ou serviços de engenharia até o valor de R$100 mil. Temos que para o porte de nosso município tais despesas não podem ser consideradas irrelevantes. A alteração proposta no artigo 23 tende a atualizar o mesmo, tendo em vista que desde a edição da Lei 13.019 de 2014, os repasses de recursos públicos ao terceiro setor não é mais realizado através de convênios, principalmente quando os serviços executados não de obrigação do poder público. Nesse sentido, sendo a proposição de competência legislativa, esperamos que a mesma seja acolhida e aprovada. Substitutivo da emenda número 2 ao projeto de lei 54/2021. Apresenta emenda modificativa ao projeto de lei 54/2021. Os vereadores da Câmara Municipal de Cesário Lange, que ao final subscrevem, na conformidade do artigo 153 da LOM, com o artigo 126 do Regimento Interno, apresentam a seguinte emenda modificativa ao projeto de número 54/2021. Artigo 1º. Modifica o seguinte projeto, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Infraestrutura. Unidade Executora Serviços Urbanos, Código Unidade 02.08.01. Função Urbanismo, Código da Função 15. Subfunção Infraestrutura Urbana, Código da Subfunção 451. Programa Secretaria Municipal Serviços Públicos e Infraestrutura, Código do Programa 0008. Projeto Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica, Avenida São Paulo, Vila Brasil Cesário Lange, Código do Projeto 1043. Metafísica para exercício, R$1.000, metros quadrados. Custo financeiro para o exercício, R$150 mil. Justificativa. A presente proposta de emenda ao projeto de lei número 54/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022, dá outras providências. Se faz necessária a fim de conceder ao projeto de lei de forma específica a necessidade de obra viária importante para o desenvolvimento de nosso município. Cabe destacar que a obra que indicamos é necessária, pois faz parte de uma rodovia vicinal que encontra-se escravada na zona urbana, cuja localização está em franca expansão e desenvolvimento. Nesse sentido, sendo a proposição de competência legislativa, esperamos que a mesma seja acolhida e aprovada. Deixa a palavra livre. Tem a palavra o vereador Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, Sérgio Félix aqui sempre nos acompanhando, boa tarde. Senhoras e senhores que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, nós estamos apreciando o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022. Falávamos há pouco que o projeto faz parte do tripé, da tripsilização das finanças públicas, do orçamento e do planejamento. E nós apresentamos aí, justamente com os colegas vereadores,
que subscreveram juntamente com a gente, 2 emendas. Na verdade, são emendas, nós até discutimos isso na reunião das comissões, emendas para ajuste na legislação. As emendas foram analisadas pela assessoria técnica contábil, que vira sua legalidade, assim como a Procuradoria Jurídica. A primeira emenda, no artigo 20, fala do limite, né, da limitação de empenho. Isso é uma regra prevista na lei da responsabilidade fiscal, de que se a receita do município ela está sendo menor do que foi esperado em relação às despesas, cabe aos poderes executivo e legislativo limitar a emissão de empenho, né, para adequar ao recurso. O porquê da emenda? Porque a redação original estava autorizando, né, ao Poder Executivo que ele fizesse a limitação do empenho tanto do Executivo como do Legislativo. E aí existe um choque de poderes, né? Inclusive essa discussão já foi levada aos tribunais superiores. Na verdade, o que tem a acontecer e é o que a emenda está dizendo. Havendo necessidade, né, com a queda de arrecadação, o Executivo vai elaborar os cálculos e vai dizer, olha, no Executivo eu vou ter que limitar X% e o Legislativo vai limitar X%. E vai encaminhar isso, então, à Câmara e a mesa, então, procederá à sua limitação. Então, essa emenda é para fazer a adequação na redação mais correta. A supressão do parágrafo único do artigo 22, o artigo 22 do projeto diz que despesas com serviços e aquisição de material de consumo até 50 mil e serviços de engenharia até 100 mil seriam despesas irrelevantes. A nova lei de licitação, que ainda não está totalmente vigente, né, depende aí do caso, ela realmente aumentou para 50 mil a dispensa e 100 mil para a engenharia. Mas ela dispensa o procedimento completo de licitação, mas não dispensa você de fazer as cotações e fazer todo o levantamento. Então, não podemos dizer que gastar 50 mil em determinada despesa ou 100 mil em determinada obra seja irrelevante. Não dá para deixar isso na lei. Então, nós estamos suprimindo, eu acho que toda despesa pública ela é relevante. Tem que ser justificada e tem que ser dita como for gasto. O artigo 23, que nós também estamos propondo a emenda, diz respeito a repasse de recursos públicos às entidades privadas, sem fins lucrativos, e que deve observar, então, além da lei complementar 101, a lei federal 13.019, que é a lei que estabeleceu normas para as parcerias entre a administração pública e as organizações sociais da sociedade civil. Então, a gente faz uma atualização de como proceder nesses repasses, que é, inclusive, uma lei federal que deve ser observada. São essas as emendas que fizemos, e também uma emenda na questão de obra, dando, então, a destinação de uma pavimentação asfáltica, para que a gente possa ver, então, a Avenida São Paulo asfaltada e devidamente duplicada, conforme o projeto. Ali existe um decreto do Executivo de 2014, salvo engano, 2015, que desapropriou aquela faixa da Avenida São Paulo. Ali, como hoje estamos num bairro populoso, uma entrada de uma vicinal com um trânsito já. Então, acho que
merece o destaque que realmente a avenida seja concluída e feita. Então são essas as emendas, né, que não vai desnaturar o projeto mandado pelo Executivo da LDO, e sim vai somar ao projeto de lei e à lei depois para a administração. Eu já vou falar, senhor presidente, se me permite, sobre o projeto, que também somos favoráveis, devidamente emendado. Eles também receberam aqui os pareceres favoráveis da Procuradoria Legislativa e da Assessoria Técnica Contábil. E a LDO é aquela lei que fala o que vai ser feito com o orçamento ano que vem. Principalmente a questão dos impostos, a questão do reajuste de servidores públicos, que está prevendo aqui a revisão, a questão dos gastos e das metas, né, aquilo que vai ser ampliado, aquilo que vai ser continuado. Então é um projeto que ele é legal, né, comum, faz parte da administração pública, por causa do orçamento, e está previsto. A nossa lei de finanças públicas, ela é de 64, né, e nunca mudou. A 4.320, ela é uma lei instituída em 1964 e ela nunca foi alterada. Existem projetos tramitando lá no Congresso para alterar, mas acho que chegaram à conclusão que é melhor deixar como ela está. E ela sempre previu, né, o PPA, a LDO e a lei orçamentária. Então, que é uma questão que está já enraizada na administração pública e necessária para a administração. Vamos votar, então, todos favoráveis. Obrigado, senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer. Coloco em votação o substitutivo da emenda número 01, o projeto de lei 54/2021. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Aprovado o substitutivo da emenda número 01, projeto de lei número 54/2021. Coloco em discussão o substitutivo da emenda número 2, o projeto de lei número 54/2021. Dispõe sobre o diretriz para elaboração da lei orçamentária 2022 e da outra providência. Deixa a palavra livre. Coloco em votação o substitutivo da emenda número 2, projeto de lei número 54/2021. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Aprovado o substitutivo da emenda número 2, o projeto de lei número 54/2021. Coloco em discussão devidamente as emendadas o projeto de lei número 54/2021. Dispõe sobre a diretriz para elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Deixa a palavra livre. Coloco em votação, devidamente emendada, o projeto de lei número 54/2021. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Aprovado devidamente a emendado o projeto de lei número 54/2021. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão, agradecendo a presença de todos, especialmente a proteção de Deus, nosso trabalho realizado. Boa tarde.